adolescente nos Estados Unidos se matou após meses conversando com o ChatGPT. Uma mulher passou a achar que o ChatGPT tinha se apaixonado por ela. Um homem de 40 anos foi convencido por uma inteligência artificial de que, se ele acreditasse de verdade, poderia pular do alto de um prédio e não cairia. Os 3 exemplos foram tirados de reportagens sobre um fenômeno novo, mas que já preocupa: a psicose de IA. O termo não é um diagnóstico clínico, mas descreve uma tendência que se torna cada vez mais comum. Pessoas que desenvolvem crenças falsas, delírios de grandeza ou paranoia após passarem muito tempo interagindo com inteligências artificiais generativas como o ChatGPT. Os casos têm gerado temor mesmo no Vale do Silício. O chefe de inteligência artificial da Microsoft, Mustafa Suleyman, defende que as empresas não deveriam afirmar nem promover a ideia de que suas IAs são conscientes. As próprias IAs também não deveriam. O BDF Entrevista de hoje analisa quais características das IAs generativas podem contribuir para episódios de psicose e o que poderia ser feito para prevenir o problema. Olá, eu sou Raquel Setz, esse é o BDF Entrevista, sempre trazendo um tema atual e que vem pautando o debate público e com aquela visão popular que é a marca do Brasil de fato. Hoje a gente vai falar sobre como as inteligências artificiais podem mexer com a nossa mente. E para isso eu recebo a Paula Martini, ela é especialista em tecnologia e sociedade. Paula, bem-vinda, aliás, é a segunda vez já que você participa do BDF Entrevista, então bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Raquel. Olá a todos. Paula, eu vou retomar uma coisa que você disse na sua primeira participação aqui no programa, que você falou que as inteligências artificiais, essas generativas, né, como o ChatGPT, DeepSeek, elas têm uma característica de bajular o usuário, de sempre concordar com o usuário. Essa característica é algo que foi pensado quando essas inteligências estavam sendo criadas ou foi digamos, um resultado inesperado? Digamos que é uma empatia que ela é sintética, né? Como se você estivesse encontrando ali aquele interlocutor, aquela pessoa que sempre vai dizer ok para o que você está pensando e quem não gosta, né? Então, essa característica, e às vezes também antropomorfizada, né? Essa palavra é bem difícil, mas basicamente tem a ver com as IAs que simulam ser gente, pessoa, ser humano. E quando você está se conversando ali no chat, para fins de trabalho que seja, e a IA chega e traz até uma informação errônea, que a gente sabe que acontece, e a gente pode desenvolver hoje ao longo da nossa conversa formas de checagem, formas de evitar esse tipo de problema. Quando você está ali tendo uma interlocução com qualquer que seja modelo de linguagem, né? O ChatGPT, o Claude, o da Google, Gemini, e todos esses que fazem parte aqui do nosso ecossistema, quando a gente está interagindo com essa tecnologia, é muito interessante para essas grandes empresas bilionárias que são donas dessas tecnologias, que são caras para serem desenvolvidas, é muito importante que a gente esteja com a atenção retida. Do mesmo jeito que é conveniente para as big techs específicas de rede social, que a gente não saia dali, né? Estrutura básica da economia da atenção, a nossa atenção como sendo um grande produto. Então, se eu estou num ambiente, aí voltando aqui para o ambiente da IA generativa, estou ali conversando com ela, para fins quaisquer que sejam, e eu começo a sentir algum grau de proximidade, como até a palavra mesmo que você usou de bajulamento, é mais plausível que eu fique do que se eu for tratado de maneira mais seca ou de maneira mais desafiadora. Então, isso vai bater em características humanas. A gente quer ser querido, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado. Então, já é um ponto de desconfiança quando a gente está fazendo uso dessas plataformas, o quanto que ela vai buscar nos agradar, até mesmo quando ela erra. Ela quase fala, meu amo e senhor, mil desculpas por te frustrar. Uhum. Então, quer dizer, tudo isso é feito de caso pensado para manter a pessoa ali dentro daquela plataforma, né, ou daquela inteligência artificial. Sim, é importante a gente visualizar que nada
é por acaso, não existe neutralidade nas tecnologias. Nada é neutro. O código, ele carrega as deliberações, a visão de mundo, a ética de quem o cria, o código computacional. E os algoritmos são código computacional. Né? Quando eu falo algoritmo, a gente ouve muito em relação às redes sociais, até como se fosse um deus, né? O deus algoritmo, que tudo sabe, tudo vê. Mas as IAs generativas, elas usam algoritmos também, que ambos são algoritmos de IA, né? Só que uma aplicada à generativa e outra aplicada à entrega de conteúdos nas redes sociais, aos conteúdos e aos anúncios. Né? Então, só para a gente começar aqui já fazendo um paralelo, para todo mundo que esteja aqui participando disso, já entrar nesse nosso assunto com a malícia de perceber a similaridade da forma de funcionamento em termos econômicos das IAs generativas e das plataformas de rede social, que não por acaso têm os mesmos donos, basicamente. Falando dessa questão da antropomorfização, realmente é uma palavra muito difícil. É difícil. Mas conforme a pessoa vai conversando com uma IA, sei lá, o ChatGPT, por exemplo, essa IA vai criando uma certa personalidade para conversar com essa pessoa de acordo com o que ela gosta ou não gosta. Isso acontece também? A IA cria uma persona para cada um? Excelente pergunta. Bom, a IA não é, sei lá, um deus, né? A IA, ela é código computacional. E esse código computacional, ele é baseado em antecipação e previsão a partir de padrões. Quais são esses padrões? De onde saem esses padrões que a IA vai procurar para poder te tratar bem ou mal? Ela vai para todas as conversas que você já teve ali. Então, existe uma leitura a partir da forma como você se comunica, dos assuntos que você fala, da sua vulnerabilidade a uma resposta boa ou uma resposta não boa dela. Então, vai formando essa persona sua, de quem está interagindo com ela, do mesmo jeito que as redes sociais fazem isso, elas fazem esse esquadrinhamento de quem nós somos e conseguem visualizar uma entrega ali específica. Então, vamos lá. Então, eu estou conversando ali com o ChatGPT ao longo de muito tempo e estou entregando um pouco sobre a minha subjetividade, sobre meus interesses. Estou ali, é uma conversa. E quanto mais eu acho que o ChatGPT é uma pessoa, mais eu vou me entregar. A gente pode ir para ir mais para frente. Então, eu estou ali fazendo isso. Ela vai comparar essa minha forma de estar no mundo com o Big Data dela. Né? Os modelos de linguagem, eles trabalham em cima do Big Data, que são muitos dados, muitos dados de outras pessoas, de outras conversas, de outras fontes, e o aprendizado de máquina. Então, essa máquina, ela aprende com base em detecção de padrões dessa quantidade boçal de dados e cruza com tudo que você já entregou até ali. Então, ela consegue fazer uma predição e se colocar de uma maneira que você pode vir a gostar, do mesmo jeito que os algoritmos de rede social. E com isso também cai um dos perigos de a pessoa começar a imaginar que está conversando com alguém, né? De que aquela máquina que está te respondendo do outro lado poderia ter uma consciência. Sim, e esse é o principal uso de IA que existe em 2025. A gente acha que estão usando IA para programar código, estão usando IA para trabalhar, até estamos. Mas o principal uso da IA em 2025 é o uso como companhia e como terapia. Isso é um dado muito importante que a gente precisa visualizar, porque vai ao lado da Organização Mundial de Saúde tendo nomeado que a gente está vivendo uma epidemia de solidão. Então, como que essas duas coisas podem conversar? Como que essas duas coisas se articulam, se a gente visualizar o todo, o macro desse fenômeno? E a gente tem isso chegando muito forte nas pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, porque já tem questões de socialização, já tem questões de algum tipo de distúrbio psicológico ou psiquiátrico, as pessoas mais idosas, que naturalmente são um pouco mais solitárias, as pessoas mais jovens, que não têm a malícia que a gente tem para começar, já nasceram dentro desse ambiente, então não tem ali muito pensamento crítico sobre o que está acontecendo, a educação digital ainda muito incipiente,
e, ao mesmo tempo, tem um sentimento de inadequação, muitas vezes, na adolescência. Tem uma pesquisa da Common Sense Media de que 72% dos adolescentes dos Estados Unidos usam ou já usaram uma inteligência artificial generativa, um chat GPT da vida, como companhia ou como terapia, para debater ali as questões da vida que está vivendo. E percebam, a gente já falou sobre isso, mas eu vou reforçar. O design de uma plataforma de inteligência artificial, assim como a das redes sociais, é feito para não gerar atrito, não gerar desconforto, não gerar assim, você não pode se sentir mal ali, porque se você se sentir mal, você vai sair e vai para a casa do concorrente. Então, isso é totalmente oposto ao modelo de negócios, que é, mais uma vez, a economia da atenção, que eu vou até depois, a gente pode ir desenvolvendo, eu vou chegar na economia da intenção, que dialoga mais com os nossos usos dos chats de IA. Mas é perceber, isso é algo muito estruturante quando a gente vai falar de letramento digital, de compreensão das dinâmicas. É a gente seguir o dinheiro. Qual é o modelo de negócio? Como que essas plataformas ganham dinheiro? É com a minha atenção retida? Então a pergunta é, o que eles não vão fazer para minha atenção não se distrair e não ir para o concorrente? E o que eles vão fazer para eu querer ficar ali? E aí vem o efeito bolha, e aí vem uma série de problemáticas que a gente pode ir desenvolvendo. Bom, já que você trouxe o assunto, então explica um pouco melhor para a gente o que é essa economia da intenção, que é um passo além, né, da economia da atenção. É um passo além. É um passo além e mais refinado, mais requintado dessa estrutura. Vamos lá, a gente já falou de como que funciona, como que essas big techs, que como eu disse, as que são donas das plataformas de IA são basicamente as mesmas que são donas das redes sociais, ou seja, só para voltar, o que isso significa? Além de ter muito dinheiro, significa que elas são donas de bases de dados boçais sobre a personalidade de bilhões de pessoas. O que a gente gosta, o que a gente quer. E aí não é sobre a Raquel ou sobre a Paula, é tentar mapear cada pessoa e encontrar padrões, porque a partir daí você consegue, desde entregar um anúncio mais adequado e customizado para o que eu posso vir a gostar, até criar uma conversa no chat que vai me deixar retido ali mais tempo. Tá pareado aqui, né? Então, quando a gente fala da economia da atenção, que é essa forma de ganhar dinheiro, esse modelo de negócio das plataformas de rede social, a gente tem ela ali se colocando até determinado ponto. Né? Mapeia quem eu sou, para eu poder ficar ali o tempo inteiro, vai me entregar conteúdos que eu já gostaria. Vamos falar aqui como isso se constitui. Vai me entregar conteúdos que eu já estou querendo ver, opiniões que eu já concordo, produtos que eu já vou gostar de ver ou comprar. Entendem? É isso que a gente chama de bolha algorítmica, que está ali dentro da plataforma de rede social. E aí chegam, 2 anos e pouco atrás, os modelos de linguagem, né, de IA generativa. Nesses modelos de linguagem, eles têm também modelos de negócio. Existe o pagamento de versões premium, mas o grosso dos usuários são usuários gratuitos. Né? Então, por quê? Se não existe almoço grátis, por que está acontecendo tudo isso? Tem até uma frase que eu gosto muito, que foi popularizada no filme O Dilema das Redes, que, aliás, eu recomendo quem ainda não viu, que é: se o serviço é gratuito, o produto somos nós. A gente tem nitidez de que o que está sendo vendido nesses contextos todos é a nossa atenção, é a nossa possibilidade de existência enquanto alvo de discursos, de produtos, tudo que mais que eu queira comprar. A economia da intenção, que eu estou trazendo aqui, ela é uma camada a mais, porque ela pressupõe que eu já estou intencionalmente oferecendo informações muito pessoais, muito peculiares, muito únicas sobre o que eu desejo, o que eu sou. Isso possibilita que eu não seja mais alguém que é perfilado a partir de um padrão parecido comigo. Eu possibilito que essa relação baseada em reter a minha atenção, ela seja muito customizada. Ela faça com que eu esteja ali o tempo inteiro interagindo mais. E você já percebeu que, ao fim de qualquer conversa que a gente tenha com o ChatGPT, ele é super eficiente?
ultra eficiente. Não, então estou te entregando isso aqui. Você quer também que eu coloque em estrutura de tópicos e que eu te faça uma apresentação sobre isso e que eu também faça uma imagem para acompanhar ou de repente faça um site com o que você pediu? A gente não pediu isso. Eles vão oferecendo coisas que a gente pode vir a gostar para ficar ali. Então, percebam que é uma evolução no sentido de maior refinamento, de maior requintamento dessa proximidade com o que a gente vai querer e vai desejar e vai fazer com que a gente fique mais tempo ali. Mas, Paulo, como que é feita a monetização, né, dentro de uma plataforma de inteligência artificial como o ChatGPT? Redes sociais é mais fácil de entender porque vem muito anúncio, mas nas inteligências artificiais isso fica mais difícil, assim, da gente identificar, ainda mais como você mesma disse, o grosso dos usuários são usuários não pagos. Perfeito. É importante a gente visualizar que o lucro dessas empresas, ela não necessariamente vem de faturamento em si. Ela vem do potencial de rentabilidade a partir do maior asset delas, o item mais valioso que elas têm, que é a base de dados, né? A base de usuários. Então, é conveniente para essas empresas oferecer gratuitamente, nada é gratuito, em troca das suas informações, dos seus dados, das suas preferências, das suas inclinações e dos seus devires, né? Porque se eu conheço uma pessoa, eu conheço onde ela potencialmente vai estar, onde potencialmente ela quer chegar. E aí eu consigo traçar uma linha do tempo de ações que eu posso fazer para estar colado nessa pessoa o maior tempo possível. Sobre isso também é interessante a gente visualizar que essa noção do gratuito e do modelo de premium, ela é vaga, porque, mais uma vez, a receita não, mas o faturamento, o valor da empresa frente aos acionistas, ela vem do interesse comercial que ela pode gerar, né? Então, por exemplo, quando o Elon Musk compra o Twitter lá atrás, o X, né, nomeou para X, e que dá prejuízo, que é uma empresa que não dá lucro, por quê faz esse movimento? Porque é conveniente e é estratégico que essa pessoa seja dono de um canal de mídia que é poderoso, que tem espectro, e tudo bem, vai tirar dinheiro do bolso, embora seja um investidor, vai tirar dinheiro do bolso para sustentar essa plataforma. Então é mais ou menos por aí, a gente precisa pensar nos modelos de negócio também para além do faturamento em si. Uhum. E tem negócios também que ficam mais escondidos, né? Então já se sabe que inteligência artificial é usada em contexto de guerra, por exemplo, em Gaza, né? E aí todos esses dados acabam alimentando uma base que depois isso pode ser vendido para uma intenção militar, né? Quando a gente começa a usar, seja pessoal ou profissionalmente, a gente assina um contrato. Tudo que a gente usa. Desde o Uber que a gente usa no celular até o WhatsApp, Instagram e TikTok e ChatGPT, tudo que a gente usa, a gente sabe que assina sem ler ali um termos de uso e uma política de privacidade que são feitas em juridiquês, são feitas para ninguém querer ler mesmo. E ali está disposto o que pode ser feito com os dados. Você aceita ou não. Só que é um contrato por clique, né? Você não tem como debater aquela minuta, como quando você aluga um apartamento, por exemplo. Você não pode dizer que não gostou da cláusula tal e, se tirar essa cláusula eu entro. Não quer entrar, vai lá. Tem um monte de outros entes para participarem desse meu experimento, então fica por aí. Então, isso é importante da gente visualizar enquanto sociedade, de que nada está sendo feito sem que a gente tenha, de alguma forma, consentido. Aí a gente consente por quê? Eu não quero usar o WhatsApp, sou contra os termos de uso do WhatsApp, a política de... Sou contra. Eu visualizo poucas pessoas conseguindo trabalhar hoje em dia sem usar o WhatsApp, que é um lugar onde você cria o grupo do trabalho, o grupo do projeto, o grupo sei lá o quê. Então, assim, se centralizou a comunicação, deliberou-se em algum momento da história que essa era a plataforma. Então, assim, é opção ficar de fora? É opção ficar de fora do Instagram se você é uma pessoa que empreende e precisa divulgar teu trabalho?
Não é. Então a gente vê que tem aí uma assimetria de poder. Não é bem assim, quero, não quero. Uhum. Paula, quando eu estava pesquisando, né, esse tema, eu ouvi um podcast do The Guardian sobre psicose de IA e eles entrevistam um psiquiatra chamada Hamilton Morin. E aí ele lista os 3 principais tipos de psicose de IA, e aí eu vou trazê-los aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho como que a arquitetura interna das inteligências artificiais e a relação que a gente constrói com elas podem levar a esses cenários. Então, o primeiro tipo de psicose é aquela em que a pessoa acredita que tem uma ligação emocional ou até romântica com a inteligência artificial e que é correspondida. Isso você apresentou no início, no VT que passou no início desse programa, e que a gente já tem muitos casos, né, de pessoas que se suicidam, pessoas que se automutilam, porque começam a desenvolver uma relação, entre muitas aspas, afetiva com aquela IA. E o que eu acho muito interessante é a gente poder visualizar, só fazendo um parêntese aqui, o quanto que, eventualmente, a gente vive um futuro que foi pensado antes, né? Seja nas ficções científicas, né? Que a gente está aqui vivendo uma cruza de 1984 com o Admirável Mundo Novo, com o Conto da Aia, enfim. A gente está, de alguma forma, materializando futuros que foram pensados lá no pretérito. E a gente tem um filme lançado em 2013, sei lá, 12 anos atrás, que é o Her, Ela, né? Sei lá como ficou em português, que é do Spike Jonze, com o Joaquin Phoenix como protagonista, e que o mote do filme, 12 anos atrás, é uma pessoa se apaixonando por uma IA e por aí vai. Essa IA, e aí eu vou trazer uma coisa para a gente ligar com a questão da antropoformização, que é, essa IA, ela só tem voz, ela não tem imagem, ou seja, é diferente do que a gente já tem hoje, né? Se você for dar uma busca aí por avatares de IA, para você querer se relacionar com elas, você configura qual é o formato do corpo, qual é o gênero, tudo mais. Nesse filme, especificamente, o autor decidiu que fosse só uma voz, e essa voz é da atriz Scarlett Johansson. A atriz Scarlett Johansson, ela foi convidada pela OpenAI, pelo CEO da OpenAI, para ser a voz do ChatGPT, quando o ChatGPT começou a ter recurso de voz, um ano e meio atrás, sei lá. Aí ela olhou aquilo e falou, não, eu não aceito, não quero, obrigada por essa proposta. Aí o que a OpenAI fez? A OpenAI buscou uma forma de simular, de emular a voz da Scarlett Johansson, e a voz que entrou quando lançaram o produto era similar à dela. E aí, obviamente, foi uma grita, os meus direitos, e ela trazendo que é abusivo esse tipo de uso. Por quê? Vamos pensar por que isso aconteceu? Porque a gente já tem um imaginário da indústria cultural de que existe uma possibilidade de eu ter uma amiga, um afeto, que é uma IA. E esse afeto, essa IA, ela é linda como a Scarlett Johansson. Então, se eu vou lançar uma inteligência artificial que vai ter voz, por que não rememorar na cabeça do público que ali é uma possibilidade de relacionamento? Perceba como que essa dinâmica ela é muito pensada. Mais uma vez, as tecnologias não são neutras. Nada, nenhum lugar de botão, nada que acontece ali é fora do que já foi pensado. Então, queria trazer esse ponto sobre as pessoas se apaixonarem, que é um dos tipos de psicose de IA, né? Que não é um nome técnico, a psicose de IA não é uma patologia, mas é um termo que vem sendo usado. Uhum. Um pouco antes você falou da questão da epidemia de solidão, né? Não sei, acho que quando eu penso, acho que é meio do senso comum, né? Vai imaginar alguém que está se relacionando com uma inteligência artificial, vai imaginar uma pessoa muito isolada, que fica fechada no seu quarto, vivendo uma fantasia que não tem nenhum lastro na realidade. Mas isso é o que está acontecendo ou pessoas, entre muitas aspas, tá, normais, também estão se relacionando com inteligências artificiais, com bots, como se fossem pessoas? Esse é um dado que eu não tenho para trazer aqui para a mesa, mas eu posso trazer o que eu tenho de percepção, que é o fenômeno ele é muito mais democrático, né? Ele está muito espraiado, primeiro porque é uma ferramenta que está no nosso bolso o tempo inteiro. E aqui, gente, a gente está falando de chat GPT e tal, mas tem a Meta AI,
né? Que é aquela bolinha flutuante ali no nosso WhatsApp, que tá quando você entra tá no seu Instagram, digamos, e entra na parte lá das conversas, tem a bolinha ali para você. Aí você entra nessa conversa com os avatares, com os bots, você vai ver que eles são temáticos. Tem uma ali que é mais um bot meio tarólogo, que vai falar do teu futuro. Aí tem um bot que é mais safadinha, tem um que se chama Safadinha. Eu sou sua amiga safadinha, vem conversar comigo. Então, percebam que, assim, levantar a hipótese disso não ser intencional é muito inocente, né? A gente precisa visualizar isso como um fenômeno que tem. E aí a gente pode ir mais para frente. Vamos pensar mais para frente. A gente está em 2025, a gente está no início, a gente está tipo, na idade da pedra da IA. Então, daqui a pouco, conforme a evolução, sei lá, dos vestíveis, né, que são aqueles equipamentos com sensores que você coloca em cima do teu corpo e vai te dar sensações de calor, de frio, de puxou, de apertou, enfim. Você bota o vestível, você bota um dispositivo de realidade virtual, que hoje é um trambolho, mas 2 palitos vai ser outra coisa. Você pode passar uma vida inteira dentro de uma, literalmente, realidade virtual. Né? Hoje a gente fala das pessoas que ficam jogando games e jogos o tempo inteiro. Vamos lá, epidemia de solidão, mas nem que as pessoas estejam totalmente solitárias, como você falou, mas que eventualmente sejam pessoas que estão ali, querem uma conversa que afague, como bons humanos que somos. Você pode encontrar isso hoje de uma maneira mais dura, né? Voz ou então chat escrito, mas mais uma vez, isso é até daqui a pouco. Então a gente vai ter muitas pessoas aí vivendo, se apaixonando, casando e, sei lá, procriando com IA. Uau! O futuro vai ser, no mínimo, Sei lá. interessante. É. Aí queria trazer aqui o segundo tipo, né, de psicose de IA, que esse psiquiatra que foi entrevistado pelo The Guardian listou. Que aí a coisa já vai um grau além na psicose mesmo. Que a pessoa acha que descobriu uma verdade secreta sobre a natureza da realidade. Sim, eu li sobre isso. É, é como se você tivesse encontrado o código que faz com que ela, de alguma forma, até se apaixone. Tem gente que fala, não, eu encontrei o jeito da IA se apaixonar somente por mim. Aí a gente já vai para as fantasias do patriarcais monogâmicas. A pessoa projeta. É assim, cada um projeta ali o que quiser e a IA vai endereçar. Esse é o ponto mais importante de tudo que a gente está falando. Que é o que eu falei lá no início, que era uma empatia sintética. É, enquanto humanos, a gente gosta e a gente precisa do viés de confirmação. É muito legal quando a gente está conversando com alguém que vai falar uma coisa que você já concorda, dá aquele quentinho, porque é no diferente que a gente aprende, é no diverso que a gente aprende, isso não temos a menor dúvida, mas é desconfortável. É desconfortável a gente colocar em xeque algo que a gente já vê como verdade, é muito desconfortável. E cada vez mais, em função do contexto das plataformas de rede social, a gente está vivendo essa segmentação das pessoas, né? Usa esse termo de polarização, mas enfim, cada um está ali dentro da sua bolha específica, que fala só o que você já gosta, que ressoa só o que você já quer, para que você não saia dali de dentro, economia da atenção. Então a gente vem desse contorno e vai parar no contexto em que a IA só vai falar o que eu quero. Então é uma lógica muito perversa, no fim das contas, que é usar a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade de pertencimento e de conexão, que são estruturas muito básicas da nossa constituição psíquica, e usar isso para fins de lucro. Porque, mais uma vez, a gente está falando aqui das empresas mais valiosas do planeta. Uhum. E quando a gente pensa em bajulação, né, não é que a IA está concordando que amarelo é mais bonito que azul, ou que sorvete de chocolate é mais gostoso que sorvete de pistache. A pessoa, por exemplo, dizer que a Terra é plana e a IA corroborar, não, realmente, a Terra é plana e estão mentindo para todo mundo, só você conhece essa realidade, né? É perigoso. A gente já encontra isso nas redes sociais fácil, né? Porque você recebe o tipo de conteúdo que você já está predisposto a concordar, você vai engajar, e você vai multiplicar, e o algoritmo vai entender que tem que entregar para mais gente.
E aí, nessa economia da intenção, a gente tem isso feito de forma mais customizada, mais específica, indo lá nas pequenas tessituras da nossa psique, dos nossos desejos, dos nossos, enfim, devires. E tem um outro elemento aí, né? Porque essas ferramentas de inteligência artificial, quem está usando pode achar que é uma ferramenta que vai te dar respostas muito objetivas, né? E na verdade não é isso. Tem toda essa intencionalidade por trás. Então, se você colocar uma teoria absurda, ela pode concordar com você, não porque ela tem um respaldo de informação para avaliar que aquela teoria é correta, mas simplesmente porque ela quer te bajular. Eu acho muito bom que você tenha trazido isso, Raquel, porque isso leva a gente para falar da busca generativa, né? Não tô nem, vou nem, assim, vou mencionar, mas não vou entrar nisso, no fato de que tem muita gente, muita mesmo, assim, eu tenho alguns números aqui de estudantes, inclusive, que estão usando o chat GPT ou qualquer outra IA como mecanismo de busca, do mesmo jeito que a gente usa o Google, mas que o primeiro lugar de busca está sendo a IA. Se você quer saber uma coisa, você pergunta para a IA. Isso é um ponto importante. E não preciso ir tão longe, a pessoa não precisa abrir o aplicativo do chat GPT. Se a gente vai no Google hoje, já viu que tem ali uma resposta primeira, né, que vem com um compilado, é uma resposta única. E se você quiser, você lê as fontes embaixo. Mas vamos lembrar que um mecanismo de busca, ele tem como estrutura até hoje te oferecer fontes. Então, se eu acho o sorvete de chocolate é melhor do que o de pistache, vai ter fonte dizendo que é melhor para a saúde, outro dizendo que é pior para a saúde, e por aí vai. Quando eu faço uma busca generativa, ou seja, uma busca que é numa ferramenta de IA generativa, eu vou ter uma resposta única. Ela não vai me dizer variadas coisas. Ela vai falar com assertividade uma resposta baseada na cruza de um monte de fontes que ela consultou ali. Primeiro, eu não sei quais são essas fontes. Segundo, eu não sei se ela vai me responder de acordo com as coisas que eu já estou predisposta a querer ouvir, e certamente vai. Então, olha que coisa arriscada o caminho para onde a gente está indo. Cada vez mais as pessoas usando as IAs como oráculos, e esse oráculo, ele é totalmente, tem as respostas totalmente direcionadas ao que você já tem intenção de ouvir. Então, antigamente, até bem pouco tempo atrás, quando você fazia um site, qualquer conteúdo a ser buscável na internet, existia o SEO, Search Engine Optimization, otimização para busca. Teu site tem que estar com os termos que são buscados. Se você quer ser encontrado, faz direito. Tem técnicas para isso, tem livro, tem site, tem um monte de coisa. Hoje em dia, no marketing digital, fala-se do GEO, é o Generative Engine Optimization, ou seja, otimização para mecanismos generativos. Como que eu configuro esse meu site para ele ser lido não pelos motores de busca do Google ou do Bing, mas sim pelas ferramentas de IA generativas, porque eu quero que meu site seja uma das fontes que ele vai entregar. Uma das fontes que ele vai juntar e entregar. Então vejam como que isso está... Esse fenômeno que a gente está falando, ele se expande até mesmo para esse tipo de atuação, né? Atuação do marketing, atuação das tecnologias da informação e comunicação como um todo. É muito mais amplo do que a gente às vezes está vendo de forma segmentada. Uhum. Bom, e aí chegamos ao terceiro tipo de psicose de IA, que esse acho que é o grau máximo aí da alucinação, que a pessoa achar que está conversando com um ser senciente, que foi aquilo que a gente já comentou, ou até com uma espécie de Deus. É um estágio mais avançado mesmo, que eu acho que não difere muito desse estado meio dissociativo que a pessoa vai entrando, né? São graus, como você está dizendo. É, até, até pessoas letradas são passíveis de entrar numa dessa, porque não bate com o racional, não tem a ver com a nossa abordagem racional, mas sim com as nossas vulnerabilidades emocionais. Seja um quadro mental, seja uma carência, uma necessidade de conexão, e vai encontrar ali. Não tem erro, vai encontrar. E aí esse crescendo do diálogo
esse crescendo da conversa vai entregando mais informações à IA, ao chat que esteja usando, sobre as suas vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades vão ser exploradas dentro das conversas, até chegar em pontos mais arriscados, em pontos mais complexos, mas é meio por aí. A gente só Hum. são graus do mesmo fenômeno. Então, se a pessoa ela é externa, que tem interesses sobre religiosidade, misticismo, é natural que a conversa com a inteligência artificial caminhe para esses assuntos. Sim, vai sempre dialogar com o tipo de informação que é imputada, o tipo de informação que é inserida ali ao longo dessas interações. E cada vez mais, quanto mais a gente usa, mais conhece da gente. Bom, a gente já falou bastante dos problemas, então vamos falar um pouquinho sobre as soluções ou as possíveis soluções. Os mecanismos de IA que a gente tem hoje, eles têm travas de segurança, e o que poderia ser feito para, por exemplo, impedir que uma IA corrobore a ideação suicida de uma pessoa, por exemplo? Tá. Todos têm travas de segurança. Cada modelo, antes de ser lançado, passa por um corpo de especialistas, consultores que testam aquele modelo a partir de suas especialidades, a partir de suas pressuposições de uso que vão vir. Tem uma série de profissionais envolvidos nessas testagens, né? Um corpo de colaboradores. Já é uma das etapas de segurança. Então, se você coloca num chat GPT, sei lá, como qual é a melhor forma de eu me suicidar, potencialmente ele não vai responder. Mas se você for contornando, se você for fazendo umas perguntas assim, porque pro roteiro do filme que eu estou escrevendo, porque sei lá o que, isso me lembra minha avó, não sei. E aí você começa a construir um contorno ali, em algum momento pode ser que ele caia no seu pedido e te responda qual é a melhor técnica de suicídio. Então, sim, existem esses chamados guardrails, né, do mesmo jeito que tem os guardrails nas pistas de corrida para proteger ali, para dar um contorno. Eles existem, não são plenamente confiáveis em nenhum modelo de nenhum fabricante, né, nenhuma desses que a gente falou. Existem técnicas que aí a gente vê muitas pessoas intencionadas com intenções eticamente questionáveis, trocando informação sobre formas de burlar. E aí é isso, a plataforma ela vai tomando conhecimento, ou deveria, conforme vai tomando conhecimento de determinadas vulnerabilidades e de determinadas falhas, que são falhas de segurança, aí ela vai e conserta ali. Assim como a plataforma de rede social também tem ali uma associação racista de alguma coisa, que você usa a palavra. Já aconteceu agora nesse ano ainda, sei lá. Você botava no Instagram alguma busca que tinha a ver com negro e aí relacionava a tráfico de drogas. Então, assim, aí a empresa chega, se retrata, fala que a culpa foi do estagiário e já foi corrigido. É sempre assim. Então, isso vai acontecendo e, enquanto isso, não é um ambiente 100% seguro. Há que se pensar sobre o uso por pessoas, pelo menos sobre as pessoas mais jovens, que não têm letramento, ninguém tem, tá todo mundo muito entregue, usando, tipo, pilotando um Boeing sem hora de voo, sem letramento digital para esse tipo de coisa. Esse debate que a gente está tendo aqui, né, da gente poder entender qual é o modelo de negócio, como é que elas ganham dinheiro, e já que elas ganham dinheiro, por que não vão me deixar sair dali para ir para o concorrente? São assuntos que precisam estar amplos, de ser assunto de qualquer pessoa, mas não são e é conveniente que não seja. Uhum. E quando você fala das travas de segurança, são políticas que as próprias empresas têm, então elas vão até onde é do seu interesse. Hoje está sendo muito discutido no Brasil a regulação das redes sociais. Deveria haver também uma legislação específica para inteligência artificial para tentar mesmo criar essas travas de segurança, não de dentro, mas vindo de fora. Sim, sim.
Já existem marcos regulatórios aqui no Brasil em pleno avanço, a gente já tem na União Europeia, mas mais uma vez, as legislações elas vêm atrás do fenômeno, naturalmente, né? Só que esse fenômeno ele é muito ágil, ele é muito rápido, em muito pouco tempo já teve e está tendo impactos gritantes na sociedade, no tecido social, na política, né? Nas democracias, nos aspectos psicológicos das pessoas, Nossa, a gente está com tudo tomado, né? Só que sem algo que dê esse contorno mesmo. Ainda estamos no movimento, mas não estamos parados. Mas a gente está ainda correndo atrás do rabo. Uhum. Esses dois aspectos que a gente abordou bastante aqui, que é o aspecto da IA bajular o usuário e da IA imitar, né, uma fala humana, isso seria necessário mudar para as ferramentas de IA serem mais seguras? Eu considero que caramba, a gente falou tanto essa palavra hoje, ela é realmente desafiadora, mas vamos lá. Né? Eu acredito que a antropoformização, ou seja, essa simulação, essa emulação do humano na figura da IA, ela só tem prejuízos. Não há nada para a sociedade, não há nada para pessoas individualmente ao qual isso possa servir. Então, se não serve para quem está do outro lado do balcão, serve para quem está do outro lado do balcão. Isso faz com que a gente tenha mais vontade de ficar junto. Isso é algo que, para mim, é muito estruturante, que seja, de alguma forma, regulado pelos riscos que oferece. E qual foi o outro ponto mesmo que você falou? A questão da IA bajular, sempre concordar com a pessoa. Sim, com certeza. Dialoga também com isso, né? Se ela fosse bem maquínica, as respostas seriam mais duras, seriam mais objetivas, seriam mais secas, tanto no sentido de não bajular, quanto no sentido de fingir que é humano. Então, acho que tudo aqui está no mesmo pacote de a quem servem quem tem interesse que essas funcionalidades existam dessa forma. A sociedade não é. Bom, e para finalizar, então, como que os usuários, né, podem tentar se proteger aí nesse ambiente ainda tão desregulado? Perfeito, vamos lá. Primeira questão, assim, ainda sem entrar muito nas subjetividades, mas objetivamente, qualquer coisa que a gente pede para a IA, a gente tem que checar depois. Porque ela vai entregar alucinações, ela vai entregar respostas com muita assertividade que são errôneas. Isso, ela vai sempre ter, sabe, vai trazer muita convicção e tá errado. Então, primeiro ponto, educação midiática na veia é a gente fazer checagem de informação. Ah, Paula, como é que eu checo? Eu boto no Google que vai me dar a resposta da IA? Sim, você bota no Google, não lê a resposta da IA do Google e vai fazer ali uma checagem de fontes e ver, enfim. Esse é um ponto estruturante, né? O segundo ponto, o que a gente pode fazer é ter essa percepção ampla de por que está me dando vontade de ficar aqui. Em qualquer situação a gente tem que pensar isso. Por que está me dando vontade de ficar aqui no TikTok vendo vídeos sem parar durante 2 horas? Por que está me dando vontade? Porque só está me entregando coisas que eu já estou afim de ver. Por que está me entregando coisas que eu já estou afim de ver? Porque assim eu vou me tornar um receptor durante mais tempo de anúncios customizados porque eu gostaria de ver. Por que estão me mostrando anúncios customizados que eu gostaria de ver? Porque essa é a forma como a plataforma ganha dinheiro. É a única forma como a plataforma ganha dinheiro, é uma plataforma de publicidade. Não é uma rede social para a gente ficar vendo os gatinhos ou o amigo, sei lá, filho da prima. Então, fazer essa perspectiva do pensamento crítico em relação à rede social, como eu falei agora, é a mesma coisa fazer em relação à IA. Sentiu que o movimento está ficando ali muito próximo e tal, é dar uma respirada, lembrar que aquilo ali é algoritmo, é 0 e 1, lembrar que é treinado para me fazer ficar ali o maior tempo possível. Assim, tentar trazer para a razão uma reflexão crítica sobre o que está acontecendo ali. Então, ambas minhas respostas falam de pensamento crítico, né?
que é o elemento básico que a gente precisa desenvolver como habilidade de futuro e de presente, né? Mas como habilidade de futuro, o pensamento crítico é o mais estruturante e a gente poder resguardar também a nossa criatividade. Não delegar às IAs tarefas criativas que a gente poderia fazer. Ah, mas vai me otimizar meu tempo. E aí vira vício. E ao virar vício, a gente vai deixando o músculo da criatividade atrofiar. E criatividade, ela é algo que precisa ser praticado. Então, assim, vai usar IA? A minha sugestão é, não usa ela para começar algo e depois você fazer a tua tarefa. Ah, depois eu vou olhar e vou dar o meu chance. Não, vamos ao contrário. Faz da sua melhor forma o que você acredita que pode ser. Ah, eu quero escrever um projeto assim assado. Escreve do jeito como você acha que deve ser, com as ideias que você acha que deve ter. Pensa, usa tua criatividade. Depois, coloca na IA e pede para ajustar, pede para fazer recomendação de adequação, pede para trazer fontes e depois checa. Então, olha a ordem das coisas. Em vez da gente usar ela antes e vir com a nossa camada depois, a gente usar a nossa habilidade humana, nosso pensamento crítico, nossa criatividade como princípio e depois trazer a IA para dar aquele chablau. Isso aí, Paula, muito obrigada, viu? Já deu nosso tempo, mas essa é uma conversa que dá pano para manga até... Tem muitas camadas dentro desse fenômeno e fico feliz de estar aqui podendo trocar um pouco sobre algumas delas. Bom, e cada vez aparecem mais camadas, né? Parece uma cebola eterna, esse papo de IA. Sim, Muito sim, obrigada, mas viu? estamos aí observando o fenômeno e trazendo o pensamento crítico sobre ele. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. Esse foi o BDF Entrevista. Você pode assistir o programa de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, na TVT e também no YouTube do Brasil de Fato. Se você prefere ouvir, o programa também fica disponível nas plataformas de áudio e dá para ouvir pela Rádio Brasil de Fato, nos 98.9 FM, só que ali um pouquinho mais tarde, às 9 da noite. Até a próxima. Tchau!